há muitos anos atrás, porque estou atendendo há 36 anos pessoas que querem Nossa. emagrecer, né? Eu me intrigava com o fato das pessoas me contarem a sua história. Ah, já fiz emagrecimento de diferente, em tentativas diferentes, em tratamentos diferentes, tal. E eu sempre ficava pensando que essa seja a última, né? Por que que esse emagrecimento que a pessoa já fez não deu certo? E é tudo que a gente quer. Todo mundo sofre quando ganha peso e todo mundo deseja muito o emagrecimento. E daí, quando chega no peso desejado, o que que acontece que as pessoas não mantêm? Tanto que no ano de 2000 eu peguei umas férias da PUC, onde eu lecionava, fui para os Estados Unidos e fui estudar obesidade e manutenção do peso. Eu queria saber daquele país que já tinha uma tradição ruim, né, de uma Um índice obesidade, elevado. sim, a obesidade estourando lá. Eu queria saber quem estuda lá e o que que eles propõem para a gente conter isso. E isso virou a minha tese de doutorado, que eu estudei a manutenção do peso saudável. Eis a questão. E dele acabou, eram 300 páginas da tese, acabei traduzindo num livro mais digerível, assim, não aquela cara tão formal, e que na época era Fome Zero, então eu fiz um alusivo e daí ficou o símbolo, né, do George Orwell, que fala da comida enlatada, da comida processada, e virou o nome do trabalho Obesidade Zero, a cultura do comer na sociedade de consumo. O que é interessante para nós aqui hoje é que nessa pesquisa eu chamei pessoas que eu havia acompanhado, que tinham chegado ao peso desejado, que nem tu, Cíntia, e o meu critério da pesquisa é que eu tinha pelo menos ficado 3 anos sem contato com esse povo. Eu quero saber como é que tu tá daqui a 3 anos. E eu chamei eles para um grupo focal. Tu sabe disso, né? E daí as pessoas. E isso virou a tese, que mostra que é possível, sim, a gente manter, sustentar um peso saudável, aquele adquirido depois do emagrecimento. Nós temos que ver que tipo de emagrecimento foi esse e o que, que foi modificado, que daí eu quero dar para vocês, depois do relato da Cíntia, o que, que eu encontrei nos achados da pesquisa para ver se fecha, tá? Isso aí. Cíntia, te apresenta brevemente e conta um pouquinho da tua trajetória. Ah, então, boa noite para todos, que eu tô vendo que tem muitas mulheres aí maravilhosas participando. E, Flavinha, mais uma vez, é uma honra estar aqui contigo, né? Tu sabe que tu é minha nutri do coração, sempre, forever. E, bom, eu sou a Cíntia, eu tenho 43 anos e eu sou uma vitoriosa. Eu sou mãe, eu sou uma maratonista, eu sou uma empreendedora e eu já passei por diversas dietas, né? A Flavinha sabe bem. Quando eu te conheci, né, Flavinha, que eu te contei. Já fiz dieta de tudo. Dieta da lua, dieta do sol, dieta da pedra, dieta do que vocês imaginarem, eu fiz, né? Uhum. Porque eu tenho uma característica desde a infância, né, de ser gordinha, né, de ter a obesidade, né, mais infantil já, né, enfim, né, do costume de justamente isso, de compensar com a comida, né, de não ter freio, de não ter limite, né, de que as recompensas na minha casa eram com comida, né? Então, Uhum. foi bem, tal, consegui todo. É comida, né? Então era sempre assim. Mas não era por uma, era porque minha mãe não tinha essa instrução, né? Então ela me deixava, também a minha mãe trabalhava fora, eu ficava mais em casa estudando sozinha, então tinha esse recurso muito livre, muito disponível, sem instrução, né? Do que eu deveria comer ou até do que entrava na minha casa, né? De alimentos. Mas a minha mãe sempre foi bastante preocupada assim, com a alimentação. Então ela sempre me perguntava, às vezes, você tem que comer uma saladinha, você tem que comer uma fruta, você tem que comer isso. E eu sempre fui muito boa de garfo. Mas sem um limite. Então, no colégio, na escola, eu sempre era mais gordinha, mais cheinha. E isso me trazia problemas, né? Por quê? Porque na infância eu ficava, às vezes não era nem convidada pelas amiguinhas para brincar no colégio. Depois também não conseguia ter namorado, porque, né, não era mais cheinha e tal, né? Às vezes os guris
preferiam ser com as amigas que eram mais magrinhas e aquela coisa toda. E isso é psicologicamente muito ruim, né? Mas aí eu fui pra fase adulta, enfim. E aí, e sempre assim, procurando aquela dieta, mas sempre na sanfona, né? Então, assim, ficava sem comer. Aí, nossa, que horror! Daí emagrecia, né? Aquele quilo, assim, sofrido, sofrido, sofrido. Aí eu ia lá, comia um sorvete, né? Estourava tudo de novo no verão. Aí e era sempre a luta pelo emagrecimento, porque tem que estar magra, porque isso. Então chegava a ser uma neurose. E isso é muito perigoso, né, Flávia? Tu que é doutora em obesidade, sabe bem das loucuras que as mulheres fazem, né, para chegar em determinado peso e tudo mais. Bom, aí eu tive a sorte, né? Não é sorte, nada é por acaso, de conhecer a Flavinha. O pessoal, ela me chama de Flavinha porque ela tem 2 metros de perna, é uma mulher alta pra caramba, e eu tenho 1,5 m, entende? Então, até os filhos da Cíntia me chamam de Flavinha. Só que eu não vejo pessoalmente a Cíntia, acho que há uns 5 anos, né, Cíntia? Ou a gente cruzou há um tempo atrás com os muito guris. rápido. Muito rápido, é. Os gritos são enormes, né? É. Mas de grandes, né? Já crescidos, né? Então eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um que vai fazer 15 anos e tenho um pequeno de 11, menor, né? Então, o Rafa. E foi muito bom conhecer a Flávia, porque a gente trouxe para nossa família alimentação saudável, uma alimentação mais rica em vitaminas, né, em fibras e tudo isso e sem deixar de comer as coisas boas também que a gente adora, né? Pães, por exemplo, né? O famoso carboidrato. Ah, ele não pode comer carboidrato, né? Quando eu escuto isso, eu já saio correndo, né? Eu Como uma lembro, boa corredora. eu lembro tu e o Dani definindo que ia ser o dia especial, que vocês queriam um hambúrguer, que tinha essa, enfim, esse desejo da família, e vocês se organizavam para comer o que estavam afim, né, durante o tratamento. O Dani Isso fez aí. um tempo também, que eu acho que foi importante. Muito. E todo o aprendizado que eu tive contigo, eu mantenho até hoje, né? Então, Pois é, conta como é que é isso. Porque tu fechou 40 quilos a menos, não foi? um pouquinho mais, né? Quase uns 45 quilos. Então é bastante, né? Eu me lembro que tu dizia, pega 45 quilos de gordura e abraça e carrega contigo para te sentir o que é o peso, né? É uma pessoinha, né? E realmente, era outra Cíntia, né? Que eu deixei para trás. Que bom. Mas, assim, Flávia, também tem uma história, assim, que tudo começou muito também na minha gestação do primeiro filho, né? Porque eu tava me mantendo bem durante a gestação e olha só a cabeça da pessoa, né? Eu compartilho isso porque acho que às vezes muitas mulheres passam por isso, né? E aí eu fui na médica para fazer a revisão da gestação e ela disse assim: ai, tu tá ótima, não engordou nada. E eu, na minha cabeça, gestação tinha que ser gorda. Tipo assim, tinha que engordar, tinha que ganhar peso, né? Olha Como só. o bebê tá magrinho, tá desnutrido, coitado do bebê, né? Olha só o que era, né? E aí eu comecei a, né, vorazmente, assim, comer, não, porque tem que alimentar 2, né? Então era, né, assim, tô completamente sem instrução, né? Sem ideia. E muita mulher entra nessa linha, né? De já que estou grávida, eu tenho que comer mais, tenho que comer bem. E o comer bem é relativo, né? Comer bem não necessariamente é comer muito, é comer com E qualidade. qualidade, né, na alimentação. E também saber ter a pausa, né? Entre uma refeição e outra, né? Saber escolher os alimentos. Eu me lembro que tu me ensinou muito isso, saber escolher, né? Entre um e outro, qual que eu vou escolher? Qual que vai me saciar, mas de forma saudável, de forma, né, que eu possa ter um ganho de vitaminas e proteínas, enfim, né? Mas Ô Cíntia, o que que mudou na tua alimentação de quando tu teve o peso máximo para o que é hoje, assim, que tu foi aprendendo, foi dando continuidade.
tu já estava magra, já estava em manutenção quando a gente se separou, né? Quando tu já foi voar sozinha. Isso. E daí eu não lembro, mas eu acho que tu já estava correndo naquela época? Então, Tava começando. primeiro eu fiz as consultas contigo, né, as sessões todas. E aí depois eu fui para aula de bike, de bike cross, Spin. né, de spinning. Uhum. E ali, claro, foi para me ajudar um pouco também, mas por quê? Porque daí eu percebi que não era só alimentação, eu precisava também dissipar, né, a energia e tudo mais, e para a cabeça, né? Eu sempre procurei o esporte para a cabeça, né? Eu digo que é a minha terapia mais barata. É verdade, é verdade. Mas sabe, Flávio, o que que mudou? Eu vou te dizer. Hoje eu como muito mais. Inacreditável, né? As pessoas não acreditam que Adoro essa emagrece comendo. informação. Sério, eu Adoro. emagreço comendo. Sério, é verdade. Eu como mais e como melhor e muito mais. Eu como muito mais carboidrato que eu amo. E eu como melhor hoje do que quando eu era obesa. Frequentemente as pessoas ficam inseguras de comer tudo que está prescrito no programa Leve. E às vezes eu digo, me mandem, facilitou essa história do online, né? Me mandem a foto, porque antes eu só encontrava as pessoas, na tua época eu só encontrava uma vez por semana as pessoas e era aquilo, né? Sim. Agora eu falo diariamente para quem quiser falar comigo. E daí as pessoas me mandam a fotografia e eu digo, mas tá comendo muito menos do que deveria. Tá faltando, por isso que tu não está emagrecendo. Isso acontece na menopausa, isso acontece hoje mesmo de uma menininha que eu estou acompanhando, que a mãe mandou a foto, e elas mesmas, na hora que tiraram a foto, se deram conta, mas é pouco arroz, né? E já calibraram mais. Então, na verdade, a gente sofre orientações por conta Imagina, né, Cíntia, tu é uma mulher super bonita. Tu com 103 quilos, eu imagino como que tu estava se sentindo, né? Vaidosa do jeito que tu é, tanto é que tu foi trabalhar com o Belo, né? Com a tua empresa. E como é que tu estava se sentindo? Então, na hora que tu se vê com a determinação de que agora eu vou emagrecer, o que que vem no imediato? Vou cortar tudo. Não posso comer nada. Pão engorda, massa engorda, arroz engorda. E daí vem toda a desinformação, como eu digo, né? São informações erradas e que vem ao encontro da nossa ansiedade de querer baixar. Aí começa o primeiro erro, né? Semana passada eu falava dos 7 erros que a gente tem, que é cortar, cortar, cortar. Então Aham. hoje acho que uma das coisas que tu observa é que tu come mais do que tu comia antes. Tu também pratica atividade física como algo que te preenche, né? Que te deixa É, em equilíbrio. é, exatamente. E de verdade, assim, quando tu me passou, me prescreveu tudo que eu podia comer, eu pensei assim, meu Deus, isso é muita coisa. É muita coisa, não vai dar certo isso, né? E aí eu me lembro muito bem das sessões em grupo, assim, que aí eu acho que tinha uma menina e ela disse assim, mas não é possível. Olha, ela come mais do que eu e tá mais magra. E daí eu disse, sim, mas é exatamente isso. Tu tem que Aham. comer mais, né? Por quê? Porque senão o teu corpo vai entender que tu tá em estado de guerra, né? Vai Isso, tá lá começar a na. poupar a gordura, a É, energia e é. tudo mais, né? E a gente tem que se Uhum. alimentar bem mesmo, né? E, e claro que tem aqueles furos, né? Mas tu sabe, e tu vai percebendo os furos que tem, né? Quando que tu dá aquela derrapada, né? Mas aí tu, como uma vez tu disse assim, ah, tu sabe voltar. Tu sabe o que tu tem que fazer, tu sabe o que tu tem que comer. E é incrível, porque fica tudo gravado, tudo registrado, sabe, Flávio? Então é automático, assim. Eu vou, por exemplo, num buffet que é o grande medo, não é mesmo? Eu não sei, muito. É ali que a pessoa se perde, né? Naquele bifezão, assim. Muita oferta. E eu me lembro que tu É. dizia, né? Começa preenchendo com o prato com salada. Eu gosto muito de comer com frutas junto. Então, os grãos, e aí assim vai, né? E saber medir o prato, né? Aquela porção. é, e escolhas saudáveis, né? Então, assim, hoje atualmente eu evito frituras, né? Que eu Uhum. adorava.
Sim, né? porque vocês tinham tido uma experiência em Montevidéu, né? Isso, E daí eu lembro que era papas fritas, que eles têm a cultura, as massas, né, as pastas. muito. Tu uma vez, Pizza, inclusive, fez uma torta para mim de acelga, lembra? Uma torta maravilhosa, me deu sim, de super presente. tradicional, é bem tradicional, Uma né? tarta maravilhosa que tu fez. Maravilhosa, né? Então, é isso, né? A Legal. gente aprende que pode comer tudo, mas vai fazendo alguns ajustes que vão. A gente, quando está satisfeito, a gente não precisa comer além do que é necessário, né? A gente Uhum. desfruta. E também a gente muda o paladar. Isso que tu tá falando, comiam muito mais frituras em casa, até advindo da cultura que estavam vivendo, tal. Imagino vocês morando meio que sozinhos, né? Sem a família lá. É, Então vai se acompanhando muito das coisas gostosas do local, né? E realmente foi indo uma mudança que tu puxou muito, né, a tua casa. E eu acho que esse é um fator determinante também. Não dá para uma pessoa que tem obesidade, sobrepeso, entrar num projeto como esse, que é um projeto para a vida, uma vida saudável, comendo diferente dos demais da casa. Não tem como os filhos, o marido. Claro, a gente sabe que tem os sabotadorzinhos, a gente sabe que às vezes as pessoas trazem para dentro de casa aquilo que não é tão legal e às vezes que mexe com a nossa resistência, né? Porque a gente não consegue resistir. uhum. Mas acabou que eu imagino que hoje na tua casa isso deve ser pontual, excepcional, né? Porque o dia a dia, eu lembro muito bem da descrição da tua geladeira, da tua fruteira, Isso, sempre muito abundante de coisas é, legais, né? muito. E continua, né? Então isso virou um hábito, né? A Uhum. gente deixou de ter o vício de comer a gordura, o hambúrguer, todos os dias, toda hora, todo momento, aquela gordura toda. E aí os doces e refrigerantes, né? Para justamente substituir por uma alimentação onde tudo é possível, né? Não existe restrição. Eu adoro isso, Eu né? Que também. não tem uma restrição. Ah, eu não posso comer isso. Não, eu posso comer, mas eu escolho, né? Eu posso Uhum. escolher. E isso é que traz essa, essa liberdade, né? Da escolha com a escolha saudável e de manutenção também, né, Uhum. Flávia? Então eu me lembro que eu tinha tudo muito industrializado. A gente fez uma dispensa gigante na nossa casa, justamente para poder ter os enlatados, todas, né, as farinhas e tudo mais. E, na verdade, mudou muito, porque hoje a gente tem tudo in natura, né? Eu vou à feira toda semana e sigo todas as dicas que eu aprendi contigo de conservação das folhas, das frutas. Bom, fruta não dura na minha fruteira. Isso Olha só. não dura. Eu compro muita fruta e, sério, hoje de manhã eu É, levantei para comer uma banana, não tinha mais, acabou. é interessante isso que tu está falando, né? Quando a gente muda o padrão alimentar, e é sutil, não pode ser nada radical, né? Porque a gente não corta tudo que a gente gosta, a gente simplesmente começa a inserir aquilo que devemos, aquilo que é o legal. E o que é interessante observar nas casas das famílias é que o espaço de armários, que antes era lotado de produtos industrializados, e tinha uma geladeira mais para água, esse espaço começa a ser invertido. A geladeira começa a ficar pequena, porque a gente precisa de espaço na geladeira, porque os alimentos passam a ser frescos. É os hortifruti, é os lácteos, os produtos lácteos, laticínios, as carnes, os cereais. E se a gente comprar, por exemplo, um arroz integral e deixar ele muito tempo na prateleira, vai começar a criar bichinho. Então, por quê? Porque não tem veneno ali, porque não tem conservante ali. E isso é uma transição bem interessante da gente reparar. Como é que está a geladeira de cada um aqui nesse grupo e como é que estão os armários? Eu realmente, o meu armário tem quase nada. Meu armário É. de, né? Eu acho que o que eu tenho ali é um adoçante para de vez em quando, se eu precisar. E os enlatados, empacotados, envidraçados somem e vão dando lugar ao alimento fresco.
E até mesmo o feijão arroz, tu quer comprar um que tu vá consumir logo, para ele estar sempre Logo, novinho. rápido. E o paladar nessa transição vai ficando muito diferente. Então, aquele alimento que talvez antes fosse cheio de gordura, como um hambúrguer carregado, com fritas dentro, sei lá o quê, com batata palha, chega uma hora que ele já não faz mais a nossa cabeça. E tu não precisou deixar, abrir mão daquilo que tu gostava. O prazer É, pelas coisas que a gente gosta continua. Eu não me lembro de ter exatamente. proibido em nenhum momento vocês quatro, né? Tu, Não. teu marido e os teus dois filhos, a não comam mais isso que faz mal. Isso. Não, Jamais, jamais. e para as crianças foi muito bom porque a gente começou o costume de levá-los à feira para eles também escolherem as frutas que eles gostam, para eles experimentarem, porque tem muitas crianças que eu percebi, né, com outras mães, que elas têm medo de experimentar as frutas, né, de sentir aquele gosto diferente, né? E aí levar a criança junto para a feira, para participar da escolha da fruta, para degustar, para levar para casa. Essa semana a gente vai experimentar essa fruta que é diferente, que é exótica, ou que tu nunca provou antes. Olha que delícia. E a gente pode fazer um suco, e a gente pode fazer uma batida, e a gente pode, sabe? Então, ter Envolvimento. esse envolvimento Uhum. é É tudo. certo, é tudo. É É. assim, é resultado de sucesso. E Porque a família tem que estar junto, pessoal. Não tem outra. Eu vi que a Nereida entrou, a Nereida também trouxe a filhinha uma época, e daí as duas seguiram juntas fazendo o programa, e por isso o sucesso até hoje. É assim, é muito frequente esse retorno que eu recebo, que as pessoas aprenderam e se instalou. Às vezes até precisaram voltar uma vez, duas, para que a coisa fosse entrando, solidificando, mas vai ficando. E eu fiquei imaginando, Cíntia, que tu teve assim, depois do emagrecimento, a tua vida teve certamente várias turbulações, né? sim, De gangorras de situações de vida, né? A doença da tua é, mãe, a tua é, doença esse ano, que eu vou querer que tu fale um pouquinho, é. o teu empreendedorismo. Como é que tu viveu todas essas situações que são ansiogênicas, que são desafiantes, Uau. que algumas preocupantes? Como é que tu viveu tudo isso e conseguiu segurar a onda sem deslocar para a comida, a calmaria? Sabe que eu vou te dizer, Flávia, que não é fácil, né? Nem um pouco. Principalmente porque eu venho de um passado, né? Que ele existe, né? Ele não. Não Ele, ele, desapareceu. ele não desapareceu, ele tá Tem um ali, registro desde a né? tua infância, um registro sinalizando que a comida te acompanha, É, né? Quando a tua mãe estava trabalhando, que a é. comida era um presente, que bom, uma gratificação, porque todo mundo se comportou, né? Então é forte, né? A cultura, a educação, onde a comida era a resposta para muitas coisas. E daí lá pelas tantas, com 30 e poucos anos, tu começa a mexer nisso, né? E Então, aí eu fui substituindo, né? Na verdade, a questão do emagrecimento começou porque quando eu tive meu bebê, meu primeiro bebê, o Gabriel, eu queria brincar com ele, né? A gente morava no Uruguai e eu queria brincar com ele no chão, né? Independente de onde a gente morava, mas enfim. Eu queria brincar, sentar no chão e brincar com ele de carrinho, aquela coisa toda. E aí, uma vez eu sentei e eu não consegui levantar. eu Foi lembro de horrível. contando isso. Foi horrível. Eu me senti muito mal, porque eu tive que pedir, ai, pelo amor de Deus, alguém me Reboca. reboca daqui. E eu me senti extremamente mal por aquilo. E eu pensei, nossa, tipo assim, eu não vou conseguir sentar no chão para brincar com meu filho. E aí eu me lembro que eu saí para dar uma volta na quadra um dia, logo em seguida, assim. E aí eu vi que tinha uma academia. Aí eu entrei na academia e disse, ai, olha a academia atrás da minha casa. Nem tinha percebido, né? A gente começa a perceber as coisas ao redor daí, né? E aí eu disse assim, entrei e perguntei, quando é que aula que tem? Tá, aí tem aula de spinning, eles disseram. Eu disse, ótimo, adoro aula de spinning. Acho que eu nem tinha feito ainda. Eu disse, ai, ótimo.
Que horas que é a aula de spinning? 6 da manhã. Tipo, perfeito, 6 da manhã, amanhã eu tô aqui. Uau! Aí, claro, né? Eu cheguei em casa e disse, olha, 6 da manhã, amanhã eu vou pra academia. Como assim? Qual que é academia? Pra quem? Não sei o quê. Daí eu expliquei, né? Contei o que aconteceu, como é que eu me senti. Disse, não, 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 mas eu vou organizar tudo. Não te preocupa, porque eu vou deixar tudo pronto. O que que eu fiz? Eu levantei às 5 da manhã, dei mamar, troquei fralda, deixei a mesa do café pronta, né? Tipo, tudo arrumado, tudo perfeitinho, tudo ok. E pá, me mandei. E fui pra minha aula de spinning bem feliz, né? Só que eu, gringa lá, né? Cheguei meio atrapalhada lá, né? Mas fiz a aula de spinning. Fiz quase um ano de spinning nessa atividade. Então eu fazia aula e aí já voltava para casa, passava na padaria, comprava umas coisinhas já pro café da manhã, chegava, já estavam recém acordando, não tinham acordado ainda, mas já estava tudo pronto, então eu conseguia ajustar um benefício meu e manter a rotina da família, né? Sem atrapalhar, né? Porque esse que era o maior medo, assim, né? Porque tinha um bebê e tudo mais, né? E aí conseguia fazer todas as atividades durante o dia. E eu já tinha feito a minha ginástica, já tinha feito, já tinha tido um tempo para mim. Uhum, E um uhum, tempo bom, um tempo saudável. Eu usei aquela hora do meu dia em benefício à minha saúde. sim. E independente do horário, aquilo me trazia muita alegria. Eu ficava bem durante o dia, me sentia bem. E aí eu fui organizando também a alimentação, né? Me cuidando mais, né? E aí a gente começa a ver o resultado, a gente começa a perceber que tá bem, né? E aí, depois, quando eu voltei pro Brasil, eu ainda voltei gordinha. E acho que foi ali um pouquinho antes de eu te conhecer, eu fui no ano novo. E aí nossa, tava no Brasil, então eu pedi para fazer um vestido lindo, né? Para passar a festa de ano novo, porque eu não encontrava nas lojas uma roupa que ficasse bem. E essa era uma dificuldade enorme para mim. Porque eu queria uma roupa bonita, que ficasse bem, e nenhuma roupa ficava bem. Eu disse assim, mas essas roupas são horrorosas, não ficam bem em mim. O problema não era a roupa, era eu, né? Eu que não enxergava Claro, isso. sim. E aí eu pedi para fazer um vestido e eu reclamei, assim, não sei, esse vestido ficou horrível. E o problema não era o vestido era lindo, o tecido era perfeito, era impecável, era super requintado, luxuoso. Eu que tava gigante, eu tava com 90 quilos, mais quase 90 quilos, enfim. Acho que quando a gente se Uhum, conheceu, né? é, E ali isso eu aí. não. E ali. E aí eu fui me dando conta, né? Fui percebendo esses detalhes, que na verdade o problema não era. Eu me olhava no espelho e me achava linda. Eu não me achava gorda, né? Eu disse, Uhum, não, essa uhum, roupa aqui tá errada, não, esse espelho que tá errado, essa balança que não tá sim. funcionando. Né? A Porque gente daí a gente começa. aciona a negação, que é porque dói, se eu for enxergar, eu então. Tanto que tem uma enquetezinha que a gente fez que a maioria das pessoas que se tratam, elas têm espelho só de rosto. Então param de olhar para o seu corpo e daí com isso, quanto menos se olham, menos confrontam com a sua dor, né? Porque claro que dói, e não consegue daí tomar a providência necessária. É um processo. É um processo onde a gente vai fazendo as pazes com o espelho, com o nosso corpo, passando a valorizar e a curtir o que que é legal em cada um e passando a ter uma relação legal com a comida, Com a onde ela já comida. não é mais usada para descarregar energia ou para aliviar problemas, né? Ou como fonte de prazer. A comida ela vai entrando na vida da gente como algo importante, legal, gostoso. Ainda há pouco num grupo falava sobre isso, mas não é tudo, porque tem muito mais, que é o prazer que hoje tu sente É, correndo na tua maratona, eu imagino, exatamente. né? É. Ou quando tu programa um desfile das tuas joias, né? Tudo E isso. Flávia, sabe que isso é um aprendizado, né? Então, quando eu comecei contigo o tratamento do emagrecimento, da reeducação alimentar, eu, eu aí chegou um momento que eu disse assim, não, mas eu preciso também ter aquele momento para mim, né? Eu estava de volta no Brasil e eu não tinha, né, o esporte.
E aí, do lado da minha casa tinha uma academia. Eu disse, não, nossa, não tem como não ir, né? É do lado. É exatamente do lado, não tem como não ir. Então, eu passei a fazer a aula de spinning aqui e me ajudou muito, 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 mentalmente falando, né? Não, não mais o corpo, porque daí o corpo é o corpo que a gente tem, né? E a alimentação ela é para nos manter ativo, né? Para manter os nossos órgãos funcionando. Aí a gente começa a ter uma outra percepção, né? Do que o alimento faz dentro com o nosso corpo, né? Hum. E, e aí a gente, eu não sei, para mim aconteceu um clique que passou a deixar de ser importante aquele corpo perfeito, a perfeição, tem que ser magra, tem que ser seca, tem que, né? Eu tive, sério, eu vou confessar pra vocês, eu tive complexo por causa da minha coxa. Eu tenho uma coxa enorme, tenho uma coxa grande, tá? Uma coxa de corredora, atualmente maratonista, então não tem como eu ter coxa fina, porque, né, exige mesmo, né, pra sustentar o meu corpo. E aí eu assumi, eu digo assim, gente, eu tenho um colchão mesmo, tenho uma coxa grande e que maravilha! Isso aí. Mas de forma saudável, sabe? Sem exagerar. Tenho a minha celulite também, tá tudo certo, lido bem com isso hoje, tranquila, né? Por quê? Porque comecei a ter uma outra percepção da alimentação. Hoje eu não uso mais o alimento, né, a comida como uma bengala. Eu Exato. tenho outras válvulas de escape que eu consigo controlar e equilibrar. Por quê? Porque a minha alimentação, ela não muda. Eu posso hoje sair ali e comer um hambúrguer, mas eu não vou comer amanhã de novo no café da manhã, nem no almoço, nem na janta, nem no café da tarde Uhum. e assim por diante, né? Eu não vou me descontrolar. E tu Por foi quê? dando limite pros guris também, né? Os teus filhos. À medida que tu foi organizando como é que era a alimentação legal, tu foi dando limite. Olha, o hambúrguer vai continuar rolando, mas quando? Não sempre, né? Se eu te contar o que que o Rafa preparou ontem de noite, nós estávamos na cozinha juntos, e aí ele adora abacaxi, assim que nem eu. E aí eu compro vários. Ele descascou um abacaxi inteiro, picou e disse assim: ah, eu vou levar de merenda. Ele mesmo picou o abacaxi, descascou, picou, colocou no potinho, enrolou, fez o, né? Colocou no saquinho, tudo direitinho. Minha merenda para amanhã na aula. 11 aninhos, né, o Rafa? 11 anos. Aham, isso aí, claro. Filho de quem? É isso aí. E, Ficou, né? Ficou essa é, memória registrada para ele. e, e Isso é tu, super e, importante. e como é que tu vê, assim, os teus três homens, né? O teu marido e os dois filhos. Como é que era com o fato de tu ter cento e poucos quilos para agora, que são 40 e poucos quilos a menos, o que que muda nessa relação? Porque quando eles eram pequenininhos, tu queria brincar e o sobrepeso te atrapalhava. Mas e agora, Sim. nessa etapa? Nessa etapa, Flá, eu vou te dizer que foi muito importante eu ter aprendido tudo isso antes, porque, assim, eu sou. Agora ainda estou em tratamento, né, do câncer de mama. Então, eu tive uma Uhum. surpresa não agradável no ano que passou, né, que eu fui diagnosticada com câncer de mama. E, e eu me lembro até hoje que numa das consultas com o meu mastologista, ele disse para mim, enfim, ele me explicou tudo como que ia ser. E aí ele disse assim, vou te dizer uma coisa, vai ser um sucesso essa cirurgia. Eu disse, ah, é mesmo? Que bom. Por quê, né? Aquelas coisas bem curiosas. Eu nem queria saber por quê, né? Porque a gente já fica assim, né? Uhum. Mas aí ele disse assim, porque tu não é obesa. Se tu fosse obesa, ia ser muito mais complicado. Porque se tu tomasse alguma medicação, ia ser mais complicado. Se tu tivesse diabetes, ia ser mais complicado. Né? Até para equilibrar e normalizar, estabilizar, né? Durante Sim, a sim. cirurgia toda. E, enfim, para encontrar os nódulos, para fazer a remoção, tudo isso é muito mais difícil, né? Quando a gente tem uma massa gorda, né? Que tá ali, né? No corpo. Porque É, o câncer é uma célula que ficou tortinha, né? Na nossa multiplicação exatamente. celular, quando a gente está ganhando peso, nós estamos multiplicando mais células gordurosas e ampliando o tamanho delas.
Então, o Isso. Instituto do Câncer brasileiro recomenda controle do peso para não ter recidiva, alimentação o mais natural possível, ingestão de carne de gado 2 vezes por semana. Já se sabe recomendações e o que que vai ter recidiva, inclusive. E o espetáculo, né? Que prazer esse de poder se dar conta, assim, tenho uma doença, é importante, mas o meu corpo tá com condições de enfrentar essa doença, Sim. né? Muito bom, muito bom. E, Parabéns. e com a medicação também, né, Flávia? Que é uma medicação mais pesada, é uma medicação que é uma medicação forte, né? Sim. Então eu tomo medicação contínua, né? Diária. Uhum, uhum. E me sinto bem, né? Continuo fazendo o meu esporte e sabe que o esporte me trouxe muitos ganhos também, né? Ganhos para não somente físicos, né? Mas também mentais, né? E sabe que quando eu descobri, né? Que eu soube positivamente que era um câncer de mama, e aí eu pude pensar, né? Um pouco mais, né? Antes de decidir, né? Porque eu tava com uma vida muito corrida também, né? Aquela coisa toda muito atribulada, muito corre-corre. E aí foi o momento que eu pude parar e dizer assim, opa, o que que tá acontecendo, né? Parada Que não, obrigatória. que não tá legal aqui? O que que a gente pode mudar, né? Que foi assim que eu escolhi quando eu te conheci, né? Eu queria mudar. Eu queria mudar minha alimentação, eu queria mudar o meu corpo, queria mudar a forma que eu me relaciono com a comida. E de E, fato, né? e, e aí eu cheguei pro meu mastologista e disse pra ele: eu já escolhi, já sei, já decidi. Ai, que bom que já decidiu a data da cirurgia. Eu digo, não, eu já decidi que eu vou correr uma maratona. Nada te derruba, né, Cíntia? E aí eu disse, não, peraí, eu já trazei muito essa maratona, né? A maratona sempre foi o meu sonho, correr uma maratona, os 42 quilômetros. E aí eu disse, não, eu vou correr a maratona. Eu disse, mas como assim a cirurgia? Eu disse, não, primeiro eu vou fazer a cirurgia, aí depois eu vou correr a maratona. E foi muito curioso, porque eu incomodava muito o meu mastologista. Ele disse pra ele, tá, já me liberou pra correr? Posso correr? Tu já sabe que eu vim aqui na consulta pra saber se eu posso correr, né? E também, claro, teve todo o cuidado, né, de alimentação, porque eu fiquei 30 dias, né, imóvel. Ou deveria ter ficado mais imóvel possível. Então, tu imagina, né, Flávia, consumindo, né, as calorias todas e não praticando esporte, né? Então, também teve esse cuidado, O né? medinho de engordar porque não estava mais com aquele gasto habitual da atividade física intensa, né? E, Exatamente. e quando tu fez, quando tu corria nos treinos, uma vez tu me perguntou se era preciso tomar alguns suplementos, né? Suplemento. E tu Isso. chegou a tomar? Não. Por quê? O que que eu percebi? Eu sempre tive pessoas, né, que estão na minha volta para me orientar. Eu gosto disso, é uma possibilidade e eu me sinto confortável assim, né? Então eu tenho minha nutri do coração, eu tenho meu coach do coração, o físico, né? Tu tem E um time aí para te eu ajudar. tenho um time, né? A minha oncologista hoje, maravilhosa, o meu mastologista, né, que me orienta. E um dia tu disse assim pra mim, mas escuta, tu não encontra, será que tu encontra as vitaminas que tu precisa repor no teu organismo depois de um treino pesado, depois de uma corrida intensa, depois de um treino na alimentação tradicional? E eu encontro sim. Então, durante a maratona, né, acho que a gente conversou até outras Sim, corridas também que eu sim. fiz, Eu lembro né, tu que em tu Floripa e tu participou queria em saber, né? Floripa, Aham. que eu queria emagrecer, né, um pouco Uhum. mais para poder fazer aquela prova bem preparada, né, para estar bem preparada. E porque são provas que duram um dia inteiro, né? Então são provas mais desgastantes, que tem que repor, mas também tu tem que entrar com um pouco mais leve, né? Para poder correr da forma que eu queria, né? Com um desempenho melhor.
E aí, durante a maratona, Flavinha, eu consumi muita proteína, né? Porque o meu músculo precisava de proteína, precisava Claro. repor aquele gasto que eu estava Uhum. tendo diariamente, porque são treinos longos, são treinos diários, são treinos de 1 hora, 2 horas por dia. Então foi bastante extenuante, assim, cansativo mesmo. Eu continuava acordando, continuo até hoje acordando às 5 da manhã, virou um hábito, né? E para mim não tem problema nenhum, essa questão de horário, é tranquilo. É, e uma coisa, assim, é sobre tu encaixar, né? Porque quando tu quer uma coisa muito, 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 nada te atrapalha. Nada impede. Uhum. Nada Uhum. impede, né? Então, assim, se tu quer mesmo emagrecer, e emagrecer de forma saudável, não com essas dietas malucas aí, que eu já fiz todas, podem me perguntar, que eu usei todas de carteirinha, tu consegue, É. né? Tem que ter a força de vontade, tem que querer muito, assim. E eu queria muito, porque eu queria sentar no chão para brincar com meu filho. Então, essa era um desejo muito grande, era uma força maior, né? E assim como a maratona, eu queria muito correr a maratona, como uma forma de agradecer a vida, né? Porque É. eu estava tendo a segunda Superação. chance, né, de viver, e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou retribuir isso? Como é que eu vou Uhum. retribuir a chance de descobrir um câncer inicial, de poder fazer uma cirurgia, de poder me recuperar bem, de poder ter apoio, amigas, a família, né, na minha volta. Recebi inúmeras mensagens e recebo até hoje, né? E como que eu ia retribuir isso para as pessoas? Não, peraí, eu vou mostrar para as pessoas que é possível, sim, vencer de forma saudável, de forma legal, sem usar métodos, Bomba. né? E de tratar bem o teu corpo, de cuidar do teu corpo. E aí eu aprendi mais do que isso, né, Flávia? Aprendi que eu tenho que cuidar muito do meu corpo. Uhum. Tem que cuidar Isso aí. muito da minha alimentação, né? De Exato. forma saudável. Eu tenho que me tratar bem, É. porque eu sou A, uma vitoriosa. a Fabíola está escrevendo aqui inspiração. Ai, querida, Exatamente, né? Que é isso, né? obrigada. Inspiração, superação, energia. A Cintia é uma mulher linda por dentro e por fora, né? Sempre esse astral bom, assim, sempre feliz, né? E as coisas não foram sempre tão redondinhas assim, né? Nem um Tivemos pouco. várias dificuldades, mas a tua postura é de vida, né? É. Eu estava achando aqui uma das páginas desse livrinho que foi resultado da minha tese, e daí tem um desenho que eu construí na época com o depoimento das pessoas que entraram em manutenção. Então, Ai, olha que maravilhoso. interessante. As estratégias, a aprendizagem e as dificuldades. E daí é interessante porque muito das estratégias que eu levantei na época do estudo do doutorado são as que a Cíntia está dizendo. Olha só. Atividade física é uma estratégia. Manter o que aprendeu. A Cíntia falou isso várias vezes. Buscar novas satisfações. Tu buscou isso no teu trabalho, com teus filhos e com a corrida. Planejamento e organização. A geladeira, a feira está sempre feita, né? Seguir o programa alimentar. Observar-se. A gente tem que se olhar e se gostar, né? A capa do livro, Fábio, é a minha tese de doutorado que depois eu transformei nesse livrinho. Lá em 1800, como eu digo. A educação alimentar como uma estratégia e ter em mente o que mudou. Eu preciso ter consciência do que mudou para eu valorizar, validar e Isso, permanecer com isso. Depois, isso. como aprendizagem, isso aqui foi o resumo do resumo que eu peguei de vários depoimentos, né? Aprendizagem, fazer várias refeições no dia, controlar o que está comendo, as calorias, inclusive, aprender a comer, Uhum. controlar a compulsão, porque a compulsão continua vivendo com a gente, mesmo depois que a gente já está com peso saudável, e eu me considero um outro exemplo, a Cíntia e eu aqui nos mantemos, né, no nosso peso. Iniciar e continuar a atividade física. Assim, a Fátima está perguntando, O Fátima, tu que é minha nome. colega de curso, o nome do curso do livro é Obesidade Zero, que foi um livro que eu fiz
editei depois de ter feito a minha... Eu não sei como é que eu faço no Instagram, mas eu posso postar depois. Ele está na página do Instagram como uma produção minha. Foi a minha tese de doutorado, depois transformada em livro. Tá à venda Então, esse livro ainda, Flávia? eu tenho ele. A Ai, Livraria que ótimo. Sulina ficou vendendo durante muito tempo. Eu não sei se eles ainda têm, porque é de 2000 a produção, né? Uhum. Mas eu tenho também, se alguém precisar, eu envio pelo Ah, eu correio, entrego. quero. Eu já vou te visitar e já vou comprar. O estudo sobre a manutenção do peso saudável. Então, quando eu perguntava o que as pessoas aprenderam para ter conseguido se manter magra ao longo dos anos, como tu, fazer as 6 refeições, controlar calorias, aprender a comer, controlar a compulsão, iniciar e continuar a atividade física, dedicar mais tempo para si próprio, Uhum. selecionar alimentos, incorporar novos hábitos e ter a família aderida. Tudo isso eles falaram lá um tempão atrás. E as dificuldades, eles disseram que também continuam na manutenção. Um estado de espírito e uma angústia interferem na manutenção. Ficar parado à tarde, o sedentarismo, às vezes vem aquela mão boba e a necessidade do rock. A Uhum. consciência pesada, a culpa atrapalha quem está em manutenção. Descarregar as emoções na comida e descontrolar em alguns momentos de vida. Então, essa tese mostrou que é possível uma manutenção do peso saudável. E hoje aqui, ao vivo e a cores, a gente está ouvindo a Fátima também quer o livro. Vou te mandar, a Fátima pode ter certeza. E a ideia é essa, né? A gente poder entender que a obesidade, ela é um problema crônico, ela fica Desculpa. morando com a gente, mas que a gente, quando tem um cuidado, a gente modifica a relação com o alimento e com a vida, porque isso vem tudo junto, né? Então passa a ser, aquele sofrimento passa a ser, algum dos meninos te dando uma É, aguinha? Rafinha, pega uma água ali pra mim, por favor, filho. Querido. Pedir pro alemão me ajudar. Pega a Aham. garrafinha pra mãe. E é isso, E né? Tu mostra que foi possível, que está sendo possível fazer vários enfrentamentos da vida sem precisar nunca mais usar a comida daquela forma inadequada que em algum momento tu usou. pega lá da geladeira uma garrafa, por favor, filho. Tu sabe que eu tenho percebido muito isso, Flávia. Essa a escolha, né, que a gente faz. E outra coisa que eu me lembro muito de ti também, que que é bem importante, muitas vezes eu tô fora, né? Tô na rua, saio para alguma atividade, até mesmo para as consultas médicas que demoram mais. E aí eu sempre levo na bolsa um, Um recurso. um recurso saudável, né? Uhum. Ou é umas passas que eu gosto bastante, que daí eu sei que tem um baixo índice glicêmico, né? Que eu aprendi contigo. Os damascos, lembra que tu nos ensinou como preparar os damascos quando a gente tem aquela vontade de comer chocolate, né? E esses recursos me ajudam muito. Então eu sempre tenho na minha bolsa uma barrinha, algo mais fit, mais, né, saudável, uma fruta, né? Uhum. E isso é muito bom. Até na época da faculdade que eu fazia quando eu te conheci, né? Eu sempre levava a minha refeição pronta, minha refeição no pote, né? Então eu sempre levava a refeição porque o pessoal saía para comer cachorro quente. E dizia, não vou comer cachorro quente não. Eu vou comer a É. refeição que eu trouxe, que eu preparei saudável, que eu sei que tá aí, né? Tudo na medida certinha. E isso me É. ajudou muito, né? Se a gente pensar assim, qual é o. Nós temos uma doença que é a obesidade. Qual é o remédio para tratar essa doença? É a comida certa na hora certa. Então, às vezes, é Exatamente. bom perguntar, né? Será que eu estou tomando o meu remédio certo na hora certa? Para eu me manter no meu peso do jeito que eu quero? Né? Então, eu sei que dá trabalho. Imagina ir para a faculdade e levar comida no pote. Eu, Levava muitas todos os vezes, dias. a minha segunda faculdade, que foi nutrição, eu era a coroa do grupo, né, de alunos, de colegas, e eu levava minhas frutas picadas. Até porque num bar de uma faculdade, às vezes, não tem. Ou se tem, às vezes era caro.
E eu digo, não, eu vou levar o que é mais seguro, que me lembro de ter levado um pote com melancia e um garfinho dentro. As pessoas achavam uma Aham. piada, né? Eu fazia muito isso. Mas quando a gente começa a ficar mais seguro da nossa escolha, isso fica fácil, né? Não sei se alguém que está assistindo gostaria de fazer alguma perguntazinha alguma pergunta para Cíntia, para aproveitar que ela está aqui com a gente, para a gente ir se encaminhando para o final, que já estamos quase uma hora aqui nesse bate-papo, hein? Nossa, se deixar a Maravilhoso. gente fica, né, Flavinha? É isso aí. Porque é tão gostoso falar sobre isso, né? Sobre essas É, transformações, sobre se cuidar, é bem isso que tu disse, é, né? A é. gente se olhar de uma E, outra forma. e da minha parte, sabe, ver as pessoas sustentarem essas mudanças e esse aprendizado ao longo de anos, como a Cíntia, aqui 5 anos já mantendo um peso importante, né? Quando eu vejo tantas pessoas desistirem no primeiro ano, voltei a engordar. E daí, por que que voltamos a engordar? Provavelmente porque a gente não sustentou esses hábitos, essas mudanças. O prato dividido é que me ajudou muito. A Fátima está Isso. dando a experiência dela. Sim, um prato que seja colorido, dividido, né? Que possa ter todos os micro e macronutrientes. Eu Ai, que amei. legal. Ai, olha só, a Silvia, que é Silvia, uma querida. cliente antiga que voltou agora semana passada, uma outra pessoa que mora no meu coração, além de ti. Eu entrei, como é que é? Amei escutar os Amei relatos. escutar os relatos Ai, que dela, bom! sem dúvida. Adorei, Silvia. Ai, que bom, É. Fátima, Silvia, todas as que estão aqui online nos escutando. É... E depois o pessoal fica assistindo no YouTube, tá? Todos os vídeos ficam gravados ali para quem não perdeu hoje, assiste depois. Ai, que maravilha Eu tenho isso, Flávia. certeza que o teu depoimento, como as gurias falaram, é inspirador, né? Aqui a Fátima está dizendo, Ai, obrigada também, adorei, a adorei. Tô adorando estar Cíntia. aqui com vocês. É, Podem me chamar sempre que quiserem. É sempre um prazer falar sobre isso. Falar sobre alimentação, falar sobre esporte, falar sobre as pequenas vitórias e sempre valorizar isso que é muito importante, né, Flávia? sim, Valorizar cada quilo que a gente diminui, né? Cada 100 gramas que a gente reduzia, lembra? A gente fazia festa. Isso é muito importante, né? sim. Comemorar É. as Porque nossas vitórias, né? Porque a gente vem às vezes do maus tratos, né? Engordar já é eu estar me maltratando, eu não estou conseguindo segurar a onda. Daí tu fica te cobrando porque não tem o emagrecimento exatamente que tu meteu na tua cabeça. É mais maus tratos. Quando a gente alivia esse processo e começa a valorizar, pomba, eu já estou bebendo mais água. Pomba, já tomo o café da manhã que eu não comia antes. Já consigo levar lanchinhos. Já penso na fruteira. E daí É, são pequenos passos que têm que ser reconhecidos e valorizados, sabe? Porque eles são o alicerce para a longevidade de um programa alimentar para a vida toda. E é o que a Cíntia fez. Olha só, tu é linda, parabéns por te desafiar, te superar e te amar. É verdade. ai, obrigada. Eu vou chorar. Cíntia Ai, que merece, linda. Obrigada, obrigada, merece muito obrigada. holofote, né? Luzes, Obrigada, câmera, de ação. verdade. Porque tu é uma mulher muito inteira, né? Eu me lembro que tu foi te tratar em psicoterapia também, com o cara Bambam em Porto Alegre. Ou seja, tu é É, uma pessoa aberta e que sempre buscou profissionais da saúde para te melhorar, né? Então, e tu vai como uma esponjinha, aproveitando tudo que tu vai recebendo de ensinamentos e vai tomando isso para tua vida. e Por isso que, compartilhando, né? Trazendo essa sim, informação, que é o sim, mais importante, né? Trazer informação e mostrar que é possível, sim, é. né? E que a gente está aqui para ajudar, né? É, Olha só, aqui estão dizendo muita admiração. admiração. Tu és um exemplo, Obrigada, sem dúvida. Um exemplo obrigada, de que é possível, queridos. que não desistam, sabe? Quem está na luta, quem teve um reganho de peso, quem está sem saber por onde começar, eu acho que a Cíntia está dizendo assim, é possível fazer essa virada de chave para sempre. Né? A É, gente sabe que até a cirurgia de redução de estômago não é definitiva, porque se a gente volta para o hábito anterior, a gente vai ter o peso anterior. Então, é uma luta diária, acho que sim, não é fácil, mas ela é possível, ela é sustentável e ela não é, ela tem menos sofrimento,
né? Então, podendo acreditar nisso, né? Eu não vou sofrer para passar pelo processo de mudança que vai me deixar feliz. É Né? exatamente isso, Flávia. Acho que essa é uma palavra bem importante, assim. É um emagrecer saudável, sem sofrimento, né? Não é É. necessário Uhum. sofrer, né? Por quê? Porque não existe restrição. E isso que foi o mais incrível, assim, de todo o aprendizado que eu tive contigo. Eu não preciso cortar nada, né? Uhum. É Eu isso aí. preciso apenas aprender a comer, né? Isso Tudo aí. que eu Isso gosto, aí. eu como tudo que eu gosto, É. né? Ficar em Não... paz. Mas é de uma forma muito tranquila. E claro, lembrando sempre de buscar outros recursos. É, quando a gente está, né, que tá muito eufórico, que quer comemorar, ou que tá meio triste, ou que não tá legal, né, ou que aconteceu alguma coisa, então, ansioso, ou então, sabe conseguir controlar isso sem colocar a comida, né, Sim, não sem entre, usar. Aham. sem usar a comida como recurso, Isso. é o melhor resultado, né, É que a gente verdade. tem. Minha querida, tenho muito a te agradecer. Obrigada pela Ai, eu que pronta agradeço. disponibilidade. E agradeço, então, a presença de todos aqui que tenham Muito aproveitado esses obrigada. depoimentos. E a Obrigada. gente se vê por aí. Sempre que precisar, conta com a gente também, Cíntia. Ah, eu também super agradeço, Flávia. Quero ainda te visitar e te dar um beijo, um abraço bem apertado pessoalmente, Vamos que eu combinar, sou tua fã. querida. Então, uma boa noite para vocês todos. Obrigada Obrigada pela a presença. todos. Um abraço, Um boa noite beijo para todos. grande. Obrigada. Tchau, Tchau. pessoal.